Eis-nos para mais um Badminton com as penas de Ícaro, o podcast secundário de Tertulia de Mentirosos, isto é, a versão monólogo, onde eu falo para as paredes e fico à espera que o eco devolva as minhas palavras, que são tão especiais. Especial no pior dos sentidos. É uma versão mais económica, nunca se abalançará para 1 hora, 2. Não que eu não consiga, mas acho que não faz sentido. Já não sei em que episódio é que vamos no Badminton, pois também não sei se devo contabilizar episódios anteriores antes de ganhar esse nome. Se contarmos apenas os oficiais, eu não sei se é o terceiro, se é o quarto. Como é tão sazonal, é como se fosse um cometa, é de tempos a tempos. E quando chega já perdemos a memória que ele aconteceu, olhamos para o céu e pensamos, o que é que faz um podcast cá em cima? Isto deve ser sinal que os tempos vão acabar. É o que eu costumo pensar quando ouço mais um podcast. Há quem diga já num tom desdenhoso, o que não faltam para aí são podcasts. Em parte estão corretos, no entanto, não é descabido sublinhar aqui um aspecto. O tempo de vida do podcast é curto. O podcast, parecendo que não, ainda vive na Idade Média. A esperança de vida é curta. Surge com muita genica, ali rijo. E agora é que vou mudar o mundo. Olhem para mim a dizer verdades absolutas. Água é vida. Repeti-mo como se fôssemos uma música brasileira. De 30 em 30 segundos aparecem estas palavras como se fosse um reclamo luminoso. Não passamos do neon que está a cuspir obviedades, mas isto é tudo sol de pouca dura. Feitos os primeiros 4 ou 5 episódios, se não acaba, começa a aparecer um regime mais sazonal. Aquilo que era um podcast semanal passa a quinzenal, depois a mensal, depois parece que desaparece, volta 6 meses depois, e isto sempre engrossando o caudal de desculpas. Não pude, casei, divorciei-me, tive 7 filhos, acolhi uma ninhada de ouriços e fui raptado por aliens. O meu cu serviu de muitas experiências que não engrandecerá nada à ciência da Terra, mas será um contributo enorme para a ciência de outras raças planetárias. Eu devo sentir-me feliz, apesar do meu cu estar uma desgraça. Vamos neste crescendo de desculpas. É claro que há aqui uma hipérbole, não na desculpa, mas na criatividade da desculpa. Eu recordo-me de estar na escola, que já foi para aí há 2 séculos. A desculpa era também magra. Certamente muitas dessas desculpas surgiram na minha infância e adolescência. Aquela desculpa da impressora, bem vistas as coisas, era uma desculpa muitas vezes, mas outras era verdade. A impressora é um bicho que reage muito mal à pressão. Tinha de haver uma espécie de ritual de sedução. Pagarmos um jantar, oferecermos umas flores e agora imprimo o meu trabalho de biologia. Caso contrário, se fosse à pressa, se estivéssemos enrascados, aquilo encravava o papel, que nunca deixa de ser fascinante perceber que o único trabalho da impressora é fazer com que passe um papel em branco e que saia pelo outro lado com umas merdas lá em cima, e mesmo isso não consegue. O que é que podemos dizer de realístico? Volta e meia, como todos nós sabíamos desta realidade, a impressora é um bicho que volta e meia deixa-se levar. Eu não estou para aí virado, nós não sabemos o calendário de férias da impressora, ela dava-lhe para aí, ou era o tinteiro, mas aí parece uma desculpa mais fraca. Professora, o tinteiro acabou. E o que é engraçado nessa altura é que o professor cedia, ok, uma impressora que leva tinteiros, deixaste acabar, isto é uma desculpa tão boa como outra qualquer. E passaram uns anos, surgiram as impressoras multifunções, mas também é multifracassos. Assim há mais possibilidades da impressora falhar. Houve pessoal a dar desculpa de morte de familiares, pessoal que durante o ano letivo morriam-lhe 300 familiares. Eu não sei se ele tinha os familiares todos em zonas de guerra, suspeito que não. Chegava ao final do ano letivo
com menos 8 pares de avós. Não sei onde é que ele arranja os avós todos, mas continuava naquilo. As mulheres, as miúdas, eu não sei até que ponto esta desculpa era aplicável a tudo. A educação física dava resultado. Eu recordo-me de algumas que passaram os 3 anos da secundária sem quase fazer nada. Todas as semanas, 2 ou 3 vezes por semana. Eu não sei, chegava ao final da semana e tinham de receber uma transfusão de sangue. Como é que elas faziam aquilo? Se o vampiro existisse, diria que desperdício de sangue. Aquela rapariga desfaz sem sangue. E se tivéssemos piranhas nas imediações, certamente veríamos uma piranha no pipi, porque é sangue. O sangue atrai a piranha e atrai o tubarão. Atrai o tubarão. É muito perigoso ir para a praia com estas meninas que têm período dia sim, dia não, dependendo do pretexto. É uma espécie de desculpa universal. O período é uma espécie de impressora. Dá para tudo. Nos testes escritos, eu suspeito que houve volta e meia, mas não era tão eficaz. Tem lá calma contigo, tu não escreves com o pipi, escreves com a mão. E depois havia o pessoal das cábulas, muito versado. Talvez na altura não desse tanto cartão a esta malta, mas muita dessa malta atualmente está em posições cimeiras. Mas há um ponto que eu me recordo com alegria moderada, que é essa malta que se insurgia contra aqueles que não os deixavam copiar. E às vezes não era o deixar copiar, porque isso eventualmente ia acontecer. Mas se não fosse logo, pondo em causa quer a sua prestação no teste, quer a prestação daquilo que eventualmente estudou. E há aqui um lado adicional que eu suspeito, pelo menos no meu particular, mas nisso eu acho que não sou singular e deve ter acontecido a outras pessoas. Eu era muito nervoso nos testes. Eu, para me conseguir libertar do nervosismo, e isso só descobri, talvez, na universidade. Eu que sempre fui um bom aluno. Na universidade é que eu conseguia perceber-me de uma coisa. Para me livrar do nervosismo eu tinha que estudar muito. Também era um curso de física, não havia outra forma. Não há aquele que, eu não estudo. Não, tens de estudar tudo. Tens de estudar a matéria, o que é dado e o que não é dado. Porque tu precisas de matemática que ainda não sabes. Os cursos de física é como se na primária vocês aprendessem a somar e saísse problemas com derivadas. E o puto, o que é isto? Não tem nada a ver com o programa. Se por um lado ativa mecanismos de defesa, também ativa um lado de impotência. Por muito que eu saiba a matéria, isto é insuficiente. Eu, para começar a atacar isto, preciso de ferramentas que eu desconheço. Nem sei onde é que elas andam. Há aqui algo de angustiante. Dominada essa angústia, preparamos-nos para o mundo real e quando sabemos, estamos atrás de uma caixa de supermercado. O que é que importa dizer nesse aspecto? O estudar nunca era bem estudar. O estudar nunca era bem estudar. Este nervosismo foi dominado, para mim, tardiamente. Tinha que ter um domínio. Há sempre outra forma de descascar o problema. Não há só uma ferramenta. Podia ser assoberbante. Pelo menos para mim, a calma era quase tão importante como estudar bem. E eu só dominei isso muito tardiamente. Recuando. Estando nervoso e estando exposto a situações que me provocavam mais nervosismo, o cábula estava a intrometer-se no meu desempenho. Mais tarde na vida está centrado no seu mundinho. O outro existe enquanto serviçal da minha vontade. Outra coisa que me tem preocupado e tirado o sono por alguns minutos é o uso exagerado da palavra literacia, associada a quase tudo. Há meses estava a ler uma revista e, no folhear de algumas páginas, deparei-me com essa expressão associada a meia dúzia de coisas, nomeadamente literacia financeira, literacia informática, literacia amorosa, literacia musical, literacia de consumidor, literacia... É tudo literacia, exceto literacia. É revelador da aura que nós achamos que está associada à palavra literacia, mas quando aparece em todo o lado é sinal que não sabemos bem o que é que ela quer dizer. Gozamos, ou melhor, queremos gozar do prestígio da palavra literacia. Aqui há um contrassenso, que é a palavra, qualquer palavra quando surge,
surge com este comprometimento ou com esta vontade. A palavra não tem vontade, mas há uma fezada que esta palavra ajudar-nos a aproximar-nos de uma situação concreta. Esta situação que pode eventualmente ter uma legenda não é ainda a legenda certa. E nós, com essa palavra, com esta expressão, com esta frase, com este verso, aproximamos-nos o melhor que conseguimos. Daí que nós estejamos sempre à procura da melhor legenda para a situação. Sendo lúcido, há sempre um abismo entre a coisa e a legenda da coisa. Mas a tentação, sobretudo de quem está ligado às letras, poetas, escritores, é diminuir esse abismo entre a coisa e a descrição da coisa. Agora, quando uma palavra começa a ser uma espécie de canivete suíço universal, que tem todas as mini ferramentas, começa a dar mostras deste circo em que não há relação nenhuma entre a palavra e a realidade que a palavra tenta descrever. Porque se literacia dá para tudo, então não dá para nada, não está a servir, não é uma palavra dedicada a uma determinada situação. Uma espécie de comichão. E parece que há modas, como se todos os anos uma empresa género Pantone a sugerisse estas são as palavras do ano, as expressões do ano, as frases do ano, os lugares comuns do ano, usem-nos até à náusea. E até podem dar uma escala de prestígio. A palavra empatia, privilégio, quanto mais desligadas da realidade, melhor. E como gozam de um certo prestígio, as pessoas não vão pedir-vos um detalhe, não vão ao detalhe, mas fala mais do privilégio, em contexto, articulado com o quê? Isso não te sei dizer. Sei dizer nomes de autores, nomes de livros, algumas citações e pouco mais. Já agora repesco, fazendo aqui uma espécie de passo atrás e parodiando o que acabei de dizer, citando uma frase ou uma ideia, porque não sei onde é que a frase começa. A parte final dessa ideia é a relação entre criação e resistência ao presente. O Deleuze, um filósofo, escreveu isto, falta-nos resistência ao presente, e eu creio que esta ideia é lapidar, e se na altura já tinha peso, agora ganhou toneladas, ou está a ganhar toneladas diariamente. Aquilo que nós vemos na comédia e em qualquer outra área é este apego doentio ao presente. Eu não estou a fazer uma crítica relativamente ao presente dizendo que tudo menos o presente. Não, o presente é importante, façamos o que fizermos, mais se for no domínio das artes, temos de ter sempre um pé no presente. Devemos tentar, na medida do possível, falar com o presente. O nosso tempo está-nos a dizer qualquer coisa e nós devemos estar à altura. No entanto, e é aqui que as coisas complicam, também devemos ter um pé no passado. Por duas coisas. Para tentarmos perceber a trajetória de qualquer evento, de qualquer ideia, e para fazer a destrinça entre aquilo que é verdadeiramente novo, aquilo que é velho e aquilo que se apresenta como novo quando na verdade é velho. E esta trajetória ajuda-nos. Ao encontrarmos uma ideia nos dias de hoje, somos impelidos para dizer este fenómeno é novo. Aquilo que eu posso dizer sem recorrer a exemplos, quase nada é novo. Ainda mais no século XXI, é o século dos rescaldos. Tudo o que nós dizemos, tudo o que nós pensamos, é uma espécie de pós-fácil, cansado, a algo que já aconteceu vezes sem conta, com uma ligeira diferença, uma ligeira, entre aspas, é aqui que aparece o grão da complexidade, tudo se tornou um labirinto. As ligações de poder. Se recuarmos uns séculos, era muito mais fácil. Era mais fácil perceber aqui está o rei, aqui está o povo, ali está o carrasco, ali está o clero. Todas as ligações eram muito mais visíveis. Era como se aquilo que há hoje, que são linhas imaginárias, labirintos imaginários, estivesse à vista de todos. Atualmente, todas essas figuras foram transportadas para o presente, adicionando outras tantas, há figuras híbridas, mas tudo isto é difuso. O carrasco não se assume enquanto tal. Continua a haver carrascos, mas se for preciso, o carrasco tem discurso de vítima. Tudo se complexificou. O labirinto de Creta expandiu-se à velocidade do universo.
É-nos vendida a ideia de liberdade, nós compramos-la, é um bem como qualquer outro, vemos-la nas prateleiras do hipermercado, que na verdade é mais uma ala do labirinto. Nós, como somos, acima de tudo, consumidores, e isso vê-se em cada gesto, todas as danças são danças de consumo. Esta ideia do neoliberalismo de recompensa imediata é aquilo que nos aprisiona, quer no plano prático do dia-a-dia, quer nas relações. Se a recompensa não for imediata, se o cubinho de açúcar não for posto nos nossos lábios e essa recompensa não começar logo a fervilhar no cérebro, na corrente sanguínea, há algo em nós que se modifica. Há uma resignação, há uma fúria mansa, normalmente de 4 é uma fúria domesticada que passa do sangue para o teclado, não é uma fúria posta em ato. Para onde é que eu ia? Este lado de consumidor, desde o berço até à cova, e aquilo que antes era delimitado e cada grupo ou cada esfera, mesmo esferas circunvizinhas, tinham um dialeto próprio, pensando em duas coisas aparentemente antagónicas. O influencer, supondo que é uma figura imorredoira, tem um discurso e é expectável que um escritor tenha outro discurso. Até porque o ofício de um e de outro, embora se possam tocar aqui e ali, são de naturezas distintas. O influencer é um vendedor contemporâneo de banha de cobra, tanto diz que a água é vida e faz a currículo a dizer obviedades, como não tem hierarquia daquilo que está a vender. Pode dar uma mensagem sobre guerra, sabonetes, vende a sua depressão, a seguir coisas relacionadas com a saúde mental, sem aprofundar nada. É uma espécie de cascata de vacuidades, é uma espécie de guião sem atrito. Pelo menos espera ele, porque do outro lado há uma recepção. Durante muito tempo havia emissores, do outro lado receptores, e supondo que de um lado para o outro passava uma mensagem, e podia funcionar como uma espécie de ping-pong. Aquele que era receptor transformava-se em emissor e passava para o antigo emissor que se transformava em receptor e andava assim a bola. Não precisamos de pessoas para que isto aconteça. Basta um objeto, um animal, uma ideia, supondo que se conseguem abstrair. Ao vocês olharem para um objeto, enquanto observadores, são modificados pelo objeto. O objeto transforma-se em observador e podem levar isto à loucura. A cada momento que fazem, a cada observação que fazem, o objeto observado transforma-se noutra coisa e vocês, enquanto observador, também se transformam noutra coisa, supondo que são permeáveis. Este é um lado que também me parece importante e faz uma divisão das águas do observador à antiga e do observador à moderna. Nós não somos permeáveis a nada. Nós, enquanto narcisistas praticantes, acreditamos, ainda que não tenhamos palavras para o verbalizar, nós acreditamos que somos produtos fechados. Não estamos permeáveis ao outro. Ainda que possamos fazer alarde disso, mas na verdade não. E a mudança só acontece nesse momento em que a permeabilidade acontece. Em última instância, o amor é a permeabilidade máxima. A permeabilidade máxima para que o outro nos altere, que o outro seja o nosso escultor e vice-versa, e no limite o nosso assassino. O amor é dar a possibilidade ao outro de escolher se nos dá a vida, se nos dá a morte. A permeabilidade máxima é estar no limiar da metamorfose. E parece-me que são estados longínquos destes anos que nos foram entregues numa bandeja com um empratamento que só nos faz chorar. Eu queria ir para o outro lado. Há pouco estava a ler uma coisa do Vítor Silva Tavares a respeito do Cesarini. E ele fala de duas coisas que eu já falei em separado, da imaginação, do desejo, e pelo facto de falar uma a seguir à outra, e pelo facto de juntar as duas, gerou-me aqui mais uma ideia. Eu creio que no domínio das artes, da criatividade, que é uma palavra cheia de dadas que já não quer dizer bem nada, uma arte sem desejo não é bem nada. É uma arte murcha. Além do amor, da paixão, da imaginação, do desejo, há aqui sempre uma ligação à morte. Um artista que tem as costas viradas para a morte, segundo o meu entender de leigo, não é bem um artista. A morte tem de entrar na equação. No fim de contas, a arte até pode ser um longo testemunho de um derrotado.
mas tem de pôr sempre a morte na equação. É sempre pôr o jogo de xadrez visível. Eu joguei xadrez, perdi, mas tentei. Pôr a morte para trás das costas parece-me que resulta numa arte menor. A mesma coisa de uma arte destituída de desejo. A mesma coisa de uma arte destituída de imaginação. Eu creio que estas três coisas, que eu não sei onde é que começam e acabam, está tudo interligado, são três vapores que se interpenetram, fazendo com que eu desconheça a área total de cada um e a área total de todos, são muito importantes. São três coisas que dão a altura àquilo que nós dizemos e àquilo que nós fazemos. Se nos atiramos para estes territórios, nem precisam ser estes, os territórios artísticos, em qualquer coisa que façamos com paixão. Se não houver desejo, se não houver imaginação, se descartarmos a morte logo sem sentimento de urgência, é sempre uma arte flácida. É uma arte sem verticalidade. E aquilo que pode acontecer, por vezes, é alguém dá-se conta que estas coisas são necessárias, mas não está disposto a pagar o preço, porque é um preço alto que se paga. E então simula algumas dessas coisas. Simula uma arte carregada de desejo quando não há nada, jogamos a língua e não sabe nada, não há sal nenhum. É sem imaginação porque não tem altura. Tudo aquilo é de teor jornalístico, não articula fervorosamente, não atira isso ao magma e faz com que aquela forma que parecia acabada voltar ao leito da possível metamorfose. É um papel de ferreiro, é começar a bater na forma e fazer daquilo outro gume. E a morte que nos dá a urgência, porque sem a morte é um enfado interminável. É isso que nos empurra. Mas todas estas coisas têm um lado oculto. Se levarmos o desejo até ao fim e encontrarmos uma pessoa que não é hospitaleira com o nosso desejo, dói. Expõe a nossa vulnerabilidade e nós que acreditamos ter dado o melhor de nós, usamos a nossa melhor lábia, usamos toda a poesia que borbulha cá dentro, pusemos o coração a falar por nós e mesmo assim é insuficiente. Isso dói-nos. Dói-nos o facto de a pessoa anteriormente ter dito que isso era aquilo que mais queria, mas quando isso chega à tona da conversa, a pessoa dá-se conta, afinal não sabe bem o que quer. Dói a esses dois níveis, pelo menos. Este é o lado oculto do desejo. Exibimos todas as nossas falhas, lacunas. Eu atingi a premialidade máxima. O que é que tu tens para me oferecer? Podes-me oferecer a morte, podes-me oferecer o amor. As tuas mãos são o rastilho de uma nova metamorfose. E a pessoa, em vez de escolher avançar, recua. E nós ficamos com a sensação de uma oportunidade perdida. Há aquele poema, eu não vou citar, mas é esta ideia que aplanamos os cumes, enchemos de entulho os vales e o que sobra de nós é uma planície entediante. Os altos e baixos desapareceram e nós, para tentarmos sobreviver, somos uma planície enfadonha. Porque é aquilo que vemos à nossa volta. Tudo isto, o desejo, a imaginação, a morte, estes altos e baixos. No desejo é mais fácil, no amor, na paixão. Imaginação, sem ela, mais uma vez, um regime sem altura. E é preciso dar um passo, é um salto de fé. É preciso pisar em solo firme e fazer parkour para um sítio que nem sequer surgiu nas notícias. E a morte é aquilo que nos sussurra ao ouvido a nossa finitude. Vai dando informações mais precisas. O tempo está a esgotar-se, ok, cada vez tens menos tempo, estás a aproximar-te do fim. Olha, os livros que querias ler já não vais ter tempo. As coisas que adiaste, pensa melhor, já não vais ter tempo para todas. Algumas pessoas já não voltam, não ajustaste as contas, agora já não há nada a fazer. É um afinar do quadro. É um quadro cada vez mais vazio, um quadro que começou por ser um quadro de Bruegel, em que havia muita fanfarra, vai sendo esvaziado e às tantas são só ruínas de uma antiga festa. No desfecho de uma antiga festa, por vezes devolve-nos uma imagem desoladora. Há muito lixo e aquela ausência magoa ainda mais que uma casa vazia. Uma feira entregue às ruínas
é qualquer coisa que nos devolve um passado que já foi bom e também nos dá aquela imagem impossível regressar aqui. O passado é bom para não cairmos no engodo. Uma boa relação com o passado impede-nos de cairmos novamente no ludíbrio, ou pelo menos dá-nos alguma rede de segurança. O futuro é cada vez mais uma ficção, e se não é uma ficção, é apenas um sítio para alguns. Contentemo-nos com o presente, não nos embeiçemos com o presente e façamos alguma coisa com o passado. Acho que só faz sentido se juntarmos estas duas coisas. Se nos embeiçarmos unicamente pelo futuro, damos em fanáticos ou doidivanas. No presente, perdemos a altura, tornamos-nos uma planície. No passado, tornamos-nos figuras espectrais. Tem de haver aqui uma mescla. Há aqui uma combinação certa de presente, passado, quem sabe uma pitadinha de futuro. Microdoses de esperança também não há de fazer mal. E está feito. Eu não sei como começar este podcast, não sei como terminá-lo. É um podcast esporádico. Falámos de coisas sem importância alguma. E para a semana, em princípio, voltamos ao registro normal, que é falar com pessoas. Também andam aí outros podcasts. Túnel de Vento. Sigam no Spotify. Cancan. Duchamp. Aristófanes. Tenho muita coisa aí a sair. Roberto Gamito. Peixe Fresco. Império das Aspas, que é um podcast ligado à literatura, e está prestes a sair outro que é o Actian, que cada temporada será sobre um tema. A primeira temporada será sobre comédia e isto deve estar prestes a sair. Há uns acertos ainda a fazer, mas espero que até ao final do ano saia, digo, um episódio. Não vou exagerar porque não terá regularidade. Sairá quando sair, sem qualquer pressa, e acho que estamos falados. Vejam stand-up, tentem ser felizes, tentem perseguir o desejo, cultivem a imaginação, nunca se esqueçam que a morte anda a morder-nos os calcanhares desde o berço.